Opa, Daniel, prazer aí falar com vocês, Alan, Alexandre, prazer aí contribuir para a discussão aí de todo mundo, vamos lá. Legal, bacana, valeu. Obrigado pela presença, obrigado aí por estar participando e aproveitar o pessoal, agora o Cabral já está ouvindo? Não, eu tô ouvindo o Caixinha, não tô ouvindo ele aqui. Não, tranquilo. Vamos ouvindo até... Fala oi. Até a gente resolver. Oi, ó, viu? Do Caixinha, ó, viu? Não é que não, maluco. Então tá, não, o meu eu também não tô ouvindo e eu tô com o ponto também. Mas vamos lá, vamos seguindo por aqui, aí enquanto vai resolvendo. Lincoln, eu queria começar aqui falando de uma das principais dificuldades em relação ao ESG, que é a aplicação de métricas, né, e a mensuração e acompanhamento dos resultados das políticas ESG, ou ESG, como muita gente fala também. Como é que o investidor ele escolhe as empresas que merecem atenção especial e que valem um investimento dentro do mercado ESG? Bom, obrigado pela pergunta, Daniel. Eu acho que essa é a grande pergunta aí de $1 milhão, né? A Resultante, ela trabalha com Research ESG, a gente cobre aí mais de 200 empresas de capital aberto, e até para a gente, especialistas no tema, é um desafio fazer essa mensuração de resultados, de métricas, etc. A gente tem uma metodologia proprietária hoje que tenta, né, trazer um pouco essa calibração, mas acho que o primeiro ponto de partida que o mercado deveria se atentar, as empresas deveriam se atentar, é a padronização de como essas informações elas são relatadas ao mercado. A gente tem diversos frameworks, né, de relato, como a GRI, como o CDP, como o SASB, né? A gente, quando você começa a entrar no mundo ESG, você descobre que é uma sopa de letrinhas infinita, mas a gente tem alguns frameworks, mas eles não são tão bem utilizados, né? Então, apesar de você ter diversas métricas e diretrizes de como que esses indicadores devem ser reportados ao mercado, ainda tem muita confusão. Outra questão que a gente e os investidores têm que cada vez colocar mais isso na tomada de decisão de investimentos, etc., é um conceito que a gente chama de materialidade. Quais são os principais temas que as empresas devem olhar que, enfim, são relacionados aos setores delas? É muito fácil falar de que a minha empresa de educação tem uma pegada de carbono muito baixa, mas se eu não falar nada de satisfação de colaboradores, de clientes, né, qual que é a relação de discente-aluno, isso fica meio etéreo, né, fica uma discussão muito vazia, não é muito material para falar de emissões de carbono do setor de educação, por exemplo. Muito se bate aí na tecla, né, do setor de energia, é a mesma coisa, quando a gente fala de mineração, oil and gas, essa questão, né, de carbono, energia, ela é muito material, muito relevante. Mas quando a gente fala especialmente de outras questões, né, que tangem o setor, talvez isso não seja tão relevante. Então, acho que são esses dois primeiros pontos que tem um processo de catequização das empresas, né, de como que elas vão utilizar esse relato para prover a melhor informação para o investidor, e também do investidor saber de como a materialidade, né, das questões que ele vai buscar vai impactar na tomada de decisão de investimentos deles. A gente ainda está engatinhando nessa agenda, tá? Apesar do no mundo todo, né, hoje 33% dos assets under management globais, eles passam por algum tipo de filtro ESG, alguma estratégia ESG. Quando a gente vai para a União Europeia, outros mercados mais desenvolvidos, esse percentual ainda é maior, mas quando a gente fala de Brasil, emerging markets, isso ainda é muito incipiente. A gente está ainda cavalgando, conhecendo os gestores, eles ainda estão colocando o pé na água para ver como é que é a melhor forma de eles integrarem isso na estratégia de investimentos deles. Acho que o que vale também muito frisar é que não existe uma bala de prata no ESG. Cada casa ela tem a sua cultura, cada investidor ele tem o seu processo de investimentos. E existem diversas maneiras de você integrar o ESG dentro do seu processo de investimentos. Dá para fazer isso por métricas quantitativas, usando ratings aí de agências, até que dá para você fazer filtros qualitativos, dá para você usar filtros negativos de setores onde você não quer estar exposto, também dá. Existem diversas alternativas que os investidores, aqui no Brasil especialmente, ainda estão conhecendo para entender como é que é a melhor forma de encaixar a filosofia de investimentos deles no ESG. Então, acho que é uma pergunta de $1 milhão porque ela não tem uma resposta só, acho que é um esforço que a gente precisa ver de todas as partes, né, dos investidores, das empresas, e são várias pequenas pecinhas ali para poder montar esse grande quebra-cabeça.
Boa. Também participando aqui, Alan Gani e Alexandre Cabral estão aí para fazer pergunta também. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Por favor, e não entenda na maldade a pergunta, é apenas uma dúvida. Uma coisa que acontece muito com o ESG, que de vez em quando rola, porra, lá vem o povo de ESG, mano. Os caras querem fazer ESG no banheiro, querem fazer ESG em tudo. Então, como esse discurso pode vir de uma maneira assim que torne uma coisa mais palpável para a população, para o investidor? Muita gente pensa, porra, o cara é petróleo, o cara não adianta, se ele não fizer isso, o petróleo dele, ele vai ter que extrair a $80 o barril, não vai ficar viável. Ah, o cara é avião, não adianta, se ele quiser resolver botar todo esse ESG na prática, esquece, o avião não sobe. Então, a dúvida que às vezes eu tenho é do tipo, quem é contra ESG alega que o ESG é caro. Financeiramente ele não é viável. Então ele acaba se tornando uma coisa, deixa pra lá, não enche o saco e toca a vida. Uma coisa muito elitista, né? Então, por favor, não entenda isso como uma crítica, e sim como uma dúvida, como resolver esse problema. Eu acho que o primeiro passo, esse tipo de dor, né, que você está me perguntando, é um tipo de dor que eu acabo vivenciando aqui no dia a dia. A gente tem diversos clientes aqui, assets, etc. Então, essa dor também passa para mim, né? Lá vem o cara da sustentabilidade querer falar como que eu devo investir o meu dinheiro. Eu acho que o primeiro ponto de todos é a gente entender o ESG de outra forma, tá? A gente sempre ligou o ESG com uma agenda positiva, né, de responsabilidade social e sustentabilidade, né, crianças correndo em campos de lavanda, né, aquela coisa linda, maravilhosa, mas o ESG ele é muito mais do que isso, né, ele é uma ferramenta, ao meu ver, uma ferramenta de gestão de riscos e oportunidades. As empresas, e aí a gente tem que entender que o ESG ele não é um movimento só transformacional no ponto de vista de impacto positivo, etc. Ele é uma ferramenta de mensuração de risco, de gestão de riscos e criação de oportunidades. Quando a gente fala das empresas, né, de, por exemplo, mineração, que tem ali todos os seus processos, né, de produção, de extração do minério, etc., todo esse processo ele acaba gerando externalidades. E essas externalidades elas acabam sendo negativas. Acho que quando a gente vê casos como o Brumadinho, Mariana, por exemplo, que são muito tristes aí para a comunidade como um todo, isso acaba sendo muito, muito palpável, né? Existem externalidades negativas que as empresas, até então, elas não colocavam isso na ponta do papel. Eu produzo um produto, eu faço esse produto para o meu consumidor e as externalidades eu deixo para a sociedade, eu deixo para o meio ambiente. É por isso que a gente se discute muito hoje mudanças climáticas, porque existem diversos estudos que falam que é a ação do homem que está causando um aumento de acumulação de CO2 equivalente, né, e outros gases, né, quando a gente fala isso, de CO2 na atmosfera, né, isso é um pico aí, uma linha que está crescendo desde a Revolução Industrial, e ninguém até então estava se preocupando muito com isso. Então, quando a gente fala disso, de falar do ESG, de ser um processo mais caro, é porque ou ele vai ficar mais caro, ou daqui a 10, 20 anos ele vai ficar inviável. É melhor você, com uma pressão no curto prazo ali, reduzir margem, fazer alguma coisa, e quando eu digo você, eu digo não a empresa em si, mas todas as empresas em conjunto, a sociedade como um todo, fazer coisas proativas a essa agenda, do que, enfim, esperar a bomba explodir. A bomba já está explodindo, já tem diversos estudos que mostram que o estresse ambiental, por exemplo, ele está em níveis ali no topo, enfim, tem diversas métricas que acabam mostrando isso. Então é mais uma questão disso, de entender que a gente não quer ser chato, a gente só está pensando, é uma filosofia de longo prazo, a gente está querendo olhar isso a longo prazo, porque hoje ele pode tornar processos mais caros, mas ele também vai deixar processos dali a 10, 20 anos mais viáveis, ou melhor, né, não vão ser inviáveis, né, acho que essa que é a melhor palavra. Acho que vale ressaltar que quando a gente começa a discutir na agenda do ESG, a gente começa a falar de novas tecnologias, a gente começa a sair um pouco da zona de conforto. Acho que 10 anos atrás, acho que o melhor exemplo que eu posso te dar é o das placas solares. 10 anos atrás era inviável qualquer pessoa ter placas solares nas residências. O custo ali para você fabricar uma célula fotovoltaica, você fabricar esses painéis, era muito alto. Hoje esse custo ele caiu mais de 90%. Então, com o esforço de comunidade, né, com o esforço das empresas de querer progredir a agenda, entender os problemas que o mundo está passando, entender isso não como uma bullshitagem, vamos dizer assim, no termo mais claro,
mas sim com uma ferramenta de gestão de riscos e de oportunidades também, a gente acaba tendo mais cabeças pensantes aí para pensar novas tecnologias, etc. A gente fala muito hoje, né, um assunto que está muito em voga, é a questão de eletrificação verde, né, carros principalmente, né, com, enfim, todo o rally ali das ações da Tesla, acho que chamou bastante atenção por conta de toda essa tese de eletrificação, etc. Mas, assim, é uma ponta do iceberg que tem muito ainda mais a explodir. É claro que existem alguns setores que a gente não pode simplesmente falar, vamos aniquilar todas as petrolíferas do mundo e vamos viver só com energia eólica, vamos viver só com energia hidrelétrica. Não é isso que a galera do ESG, pelo menos qualquer sério do ESG, vai te falar. Ele vai te falar que a gente precisa pensar uma economia de transição, que o jeito que a matriz energética está hoje, que ela é constituída hoje, daqui a 10, 20 anos, ela não vai ser viável. Os níveis do mar vão subir, as temperaturas elas vão subir, o nível de eventos climáticos extremos vai aumentar, e tudo isso acaba influenciando em ativos reais, né? A gente pode ver agora, o Brasil ele está passando aí por um cenário, 2 meses atrás, passou por um cenário de escassez hídrica, e essa escassez hídrica ela é causada por mudanças climáticas, mudanças no padrão de precipitação, e dois meses depois a gente está vendo chuvas que estão destruindo cidades, aí o caso de Petrópolis, então picos muito grandes e que acabam destruindo, enfim, comunidades, ativos das empresas, enfim, matando pessoas. Então, não é uma questão de ser chato, é uma questão de ser necessário, porque hoje a gente pode achar que o status quo, ele tá lindo, ele tá maravilhoso, mas daqui a 10 anos, muito provavelmente, e já tem sinais que não tá, mas daqui a 10 anos pode ser que esses cenários, né, que cada vez mais, eles estão pontuais, mas estão ganhando cada vez mais notoriedade, enfim, seriedade, eles sejam cada vez mais comuns lá no futuro. E não é o que a gente quer como sociedade. A gente quer, enfim, daqui a 20 anos, estar junto com os nossos filhos, estar contando as nossas histórias. Enfim, a gente, como sociedade, tem que pensar nos problemas que a gente tem e acabar progredindo com eles. Eu acho que o ESG é uma baita de uma ferramenta para você conseguir mensurar, né, o que você está exposto e o que você tem que fazer para mitigar esse tipo de risco, esse tipo de exposição. Legal. Ô Lincoln, hoje em dia, até entrando nessa questão, hoje em dia toda empresa tem algum discurso ESG pronto, né? Mas como o investidor ele consegue diferenciar o que é esse ESG raiz, mesmo daqueles discursos vazios, chamados de greenwashing ou social washing? Olha, essa é uma pergunta bem importante, né? Acho que depois da pandemia, né? Durante a pandemia, né? O ESG ele ficou bem escancarado, né? Todo mundo virou ESG do dia para a noite. O que a gente tem que fazer é avaliar, né? Não tem outra solução. Existem diversas métricas hoje que a gente usa para avaliar quem realmente está praticando, que aquilo é estratégico, que aquilo é meta, de quem está num discurso vazio que é material de marketing. Eu gosto de sempre frisar algumas etapas que as empresas elas têm que fazer para poder, enfim, ter uma agenda ESG robusta. Acho que a primeira delas é você fazer todo esse mapa de materialidade, você entender quais são os principais públicos, quais são os principais temas aos quais você está exposto. Sejam eles ambientais, sejam eles sociais, sejam eles de governança. Apesar de eu achar, numa opinião sincera própria, que governança é material para todo mundo. Independente do setor que você atua, governança é uma coisa que nenhum investidor deveria abrir mão. Eu acho que é uma coisa que já está muito bem enraizada nas casas aí, especialmente aí depois de Lava Jato, crise do subprime, etc. Então, acho que esses temas socioambientais, eles acabam tendo uma disparidade um pouco maior. Feito isso, você tem que acabar delegando pegar esses temas que são relevantes e materiais, que são urgentes, e você tem que fazer um mapa de estratégias. O que eu vou fazer com esse tema? Como é que eu vou combater ele? Vamos fazer metas e vamos atrelar essas metas aí a uma remuneração variável de diretoria? Vamos atrelar essas metas a um plano estratégico, que eu não vou focar só no EBITDA, eu não vou focar só no aumento de volume do meu produto, eu vou focar também nessas partes. São poucas empresas hoje que fazem isso, tá? Especialmente fazendo o Recorte Brasil. Então, quando você começa a espremer um pouco essa laranja, vamos dizer assim, cai bem pouco suco. Apesar da laranja ela tá parecendo bem grande, o suco que cai é muito pouco, tá? São poucas empresas hoje que elas conseguem fazer isso com, vamos dizer assim, maestria, tá? Hoje a gente avalia essas empresas, né? Então,
existe um papel aí, acho que de outras agências, né? A gente provê essas informações aí para os investidores, por exemplo, outras agências aí internacionais, elas acabam provendo essas informações também. Também cabe aí, acho que tudo que a gente falou no começo, né, de catequização dos investidores, né, eles entenderem, né, quais são os temas relevantes e não, faz parte desse processo. Mas assim, quando você começa a espremer, começa a ir mais no detalhe da pergunta, qual que é a sua meta, qual que é o seu baseline dessa meta, começar a ver se a meta é robusta, se não é, se o plano estratégico está focado em temas materiais ou se não está. Quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a ver que se a empresa está, de fato, olhando seriamente para essa agenda ou não. Uma outra coisa que dá para a gente ver, que é um sinal de que aquilo funciona para a companhia ou não, é se esse tema está estabelecido na governança da empresa. As companhias tem diversas companhias hoje de capital aberto que elas possuem, por exemplo, comitê de sustentabilidade. Um grupo ali que vai se reunir a cada 3 meses, 2 meses, para discutir a agenda de sustentabilidade na companhia. Seja ela mais material, mais relevante na cadeia de fornecedores, seja ela mais relevante em mudanças climáticas, em matriz energética, etc. Então, quando esse tema está dentro da governança, a chance dele ser enraizado, né, e ser espalhado para toda a organização e várias peças atuarem em forma conjunta é muito maior. Então, acho que são pequenas coisas ali, pequenas entre aspas, que a gente consegue ver e, enfim, no final, ver se a companhia está só no discurso ou se ela está colocando o discurso de fato na prática. Ô Lincoln, catástrofes naturais sempre ocorreram na história da humanidade, nos ciclos climáticos. Em 1970 se dizia em esfriamento global, né? E hoje se fala em aquecimento global, até que vem uma palavra que eu não gosto, muito vaga, que é mudanças climáticas, porque daí tudo é mudança climática. Como é que você convence aí o cidadão comum, o afegão médio, que não é mais um alarmismo climático e é uma questão séria, dado que também parte da ciência, isso não chega no mainstream, é contra e diz que a Terra aquece dentro de uma normalidade e se aquece dentro e se aquece, o homem não tem participação nisso. Existe essa corrente também. Como é que você responde isso daí? Tá. Existe essa corrente, mas existe um estudo muito bem elaborado pelo IPCC, que são mais de, enfim, 300 cientistas climáticos que estão estudando isso ali. A profissão dos caras é fazer isso. E os dados, eles evidenciam que pós-revolução industrial, os níveis de CO2 na atmosfera, eles subiram a níveis que nunca antes na história da humanidade subiram. Então, existem dados científicos que embasam isso, e não tem muita conversa com dado científico, né? Então, eu acho que tem um pouco esse lado. Agora, desculpa, mas a ciência é divergência. Eu estou falando que existe um outro lado da ciência. Esse é o ponto. Ah, sim. Existe um lado da ciência, mas enfim, eu acho que ciência por definição é divergência. Sim. Eu acho que essa outra corrente vamos mudar aqui um pouco as palavras, mas eu acho que essa corrente da ciência, eu acho que ela está bem equivocada. Eu acho que se você não acredita nos dados empíricos que os estudos acabam trazendo, eu acho que tem diversas coisas práticas que estão ocorrendo. Eu acabei de citar aqui o caso de Petrópolis, bem recente, onde teve uma enxurrada, enfim, de chuva que acabou matando centenas de pessoas. Eu estou falando que 2 meses atrás a gente estava passando por um cenário de escassez hídrica aqui no Brasil, ou seja, a gente teve um lapso ali, num curto prazo de tempo, de inundações, chuvas e seca, enfim, aqui nas mesmas regiões aqui no Brasil. A gente pode ver casos no Canadá, por exemplo, onde pessoas estavam literalmente morrendo de calor. 50 graus lá no Canadá, as pessoas estavam morrendo, isso no ano passado, não é um passado tão recente. A gente pode ver cidades na Alemanha, eu não vou lembrar agora o nome, mas enfim, é uma cidade lá que foi completamente alagada por chuvas, enfim, etc. A gente tem algumas evidências que mostram que o nível do mar ele está subindo. Existem diversas evidências empíricas que estão acontecendo e que a gente está achando que são comuns, mas elas não são comuns, elas estão virando comuns porque elas estão acontecendo sequencialmente, porque elas estão acontecendo, enfim, cada vez mais, né, é cada vez mais normal você ter enchentes, etc, isso não deveria ser normal. Então, acho que existem evidências empíricas que mostram isso, existem evidências científicas também que mostram isso.
Eu acho que se fosse uma coisa que, enfim, fosse, vamos dizer assim, né, uma bobagem, né, com perdão da palavra, eu acho que as companhias, os investidores, eles não estariam muito ligando para essa agenda também. Eu acho que existe uma parte das empresas que entendem a responsabilidade delas, mas elas também falam que não vão atuar nessa agenda, etc., mas entendem que, enfim, fazem mais parte do problema do que parte da solução, mas é cada vez mais factível, né, para, enfim, executivos dessas companhias, etc., de que isso é um problema relevante que pode, enfim, afetar diversos setores aí da economia, a economia global como um todo. Então, acho que, enfim, são diversas evidências aí que acabam mostrando que isso realmente é um problema que está sendo, sim, causado pelo ser humano, e, infelizmente, tem bastante gente que está atuando enfim, combater esses problemas aí. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Imagina meu pai, 85 anos, que ele quer ser um pouco mais ambientalista, governança e ESG na prática. Só que ele não tem a menor ideia de como analisar uma empresa, não tem a menor ideia de que é uma renda fixa, direita e etc. Só que então o que ele resolve fazer? Vou fazer isso no meu hábito de vida. Como ele sabe se a Camil é ESG, se a Petrobras é ESG, se o Itaú que ele tem a conta é ESG, se, sei lá, putz, o feijão que ele compra não sei quem é ESG, se a carne é ESG. Como ele sabe? Tem um selo para isso? Tem alguma coisa que identifica? Entendeu minha dúvida? Ele não vai aplicar em bolsa, ele não vai ir lá fazer uma análise de uma empresa, ler no demonstrativo, lá na nota explicativa se tem algo. Ele quer fazer isso na vida dele. Só que a vida dele, ele não consegue enxergar o outro lado da empresa obrigatoriamente. Então, como ele poderia fazer? O que vocês aconselham? Olha, eu acho que vou generalizar aqui para pessoa física isso, né? Do mesmo jeito que a gente disse no começo, né, que os principais tomadores de decisão, os principais investidores dessas companhias ainda estão conhecendo, estão estudando as melhores formas de avaliar se aquela empresa ela está de fato indo no caminho correto do ESG ou se ela não está. E são pessoas que estão ali no dia a dia, que estão conversando com RI, estão nos calls ali de release de resultados, etc. Se essas pessoas que têm uma proximidade muito forte com a companhia não conseguem ainda, né, estão começando a aprender, hoje para a pessoa física eu acho que é uma coisa muito mais difícil. A gente tem acesso à informação, né, então hoje cada vez mais companhias estão elaborando relatórios de sustentabilidade, né, onde trazem essas informações, etc. Mas foi igual aquela pergunta que o Daniel fez, como qualificar essas coisas, né, porque se você tem um relatório e isso é label, putz, um monte de empresa aqui, ela acaba sendo ESG, né, vamos dizer assim. Então, é difícil eu chegar para uma pessoa e falar, putz, essa empresa aqui ela é e essa empresa aqui ela não é. Eu acho que cada vez mais é um papel da gente como sociedade, papel como investidores, papel como veículos de mídia, de mostrarem um pouco mais esse mundo para o investidor pessoa física também. O trabalho que vocês fazem aqui é fantástico, né, de poder trazer um pouco mais esse mundo, né, para a comunidade aí como um todo. E acho que se fosse resumir tudo aqui para você, né, como, enfim, lidar com esse problema, acho que a palavra que eu te daria aqui é informação. Então, acho que cada vez mais veículos de mídia, casas de research, enfim, o sell-side com próprio, né, as empresas em si, né, com labels dos seus produtos, etc., elas têm esse papel de fomentar a informação ali para os diversos públicos, né, que ela atende e, enfim, mostrar para eles quais são as adicionalidades, né, que as companhias têm, etc. Uma coisa que a gente vê bastante, né, e aí entra muito mais do lado negativo do que do positivo, são as ocorrências negativas, né? Então, diversas vezes você acaba vendo no documentário que tal empresa está envolvida com um trabalho escravo, tal empresa está envolvida com um escândalo de não sei o quê. Isso já é um bom filtro, né, de você conseguir, enfim, separar o joio do trigo. Geralmente, o cara que ele tem o discurso, ele tem a prática, o histórico dele ele é positivo, né? Você não vai ver um escândalo de trabalho escravo em empresas que são hiper diligentes quando você fala de cadeia de fornecedores ali no setor de vestuário, por exemplo. Então, acho que esse primeiro filtro de ocorrências negativas
ele é bem interessante, mas como eu disse, as informações hoje elas são muito escassas e até as pessoas que estão dentro da companhia, ali no sell-side, etc., elas não têm esse conhecimento, né, vamos dizer assim, de como usar essas informações. Então, acho que informação, cada vez mais para as pessoas entenderem isso e conseguirem incorporar isso no dia a dia. Acho que hoje a gente está engatinhando ainda, como eu disse no começo, mas quanto mais informação a gente conseguir passar aí para a comunidade como um todo, é positivo aí para a agenda como um todo. Boa. Ô Lincoln, dá para dizer que a ideia de que o ESG não é rentável é um mito? Como é que as empresas elas focadas em boas práticas ESG elas conseguem bons retornos aí aos investidores? Eu acredito que seja um mito, né? Foi igual o que eu falei, as empresas sérias, né, que incorporam ESG ali na sua estratégia, né, na sua tomada de decisão de investimentos, elas acabam tendo uma vantagem competitiva inerente. Porque, enfim, você acaba pensando em algumas coisas que empresas comuns, vamos dizer assim, não pensariam, e acaba ali mitigando riscos até criando oportunidades. Sempre que eu sou, enfim, questionado sobre isso, eu trago um case bem específico aqui sobre o setor de vestuário, né? Sempre que a gente fala o nome da Zara, todo mundo associa com trabalho escravo. E a gente tem uma linhazinha ali no balanço que é o ativo intangível. Eu tenho certeza que o ativo intangível dela é machucado um pouco, né, por conta dessa associação da marca com trabalho escravo. Em 2013, outra empresa, tá? Em 2013, a Renner, inclusive, né, aqui do Brasil, ela acabou, um dos fornecedores dela acabou sendo autuado com trabalho escravo em 2013. Só que ela tinha uma diligência tão grande na cadeia que ela conseguiu mapear aquele fornecedor, ela conseguiu chegar naquele fornecedor e encerrar as relações com ele, ela conseguiu emitir um fato relevante antes do mercado abrir, falando do ocorrido, falando que tinha acontecido isso e aquilo, que ia tomar todas as decisões cabíveis, etc., que não compactuava e tudo mais. E no dia não aconteceu nada com a cotação da Renner. Ela simplesmente sabia, né, que a cadeia de valor do setor têxtil tem um risco de direitos humanos ali, trabalhista, bem relevante, e que se ela não mapeasse e ficasse por isso mesmo, poderia ter um dano reputacional muito grande para a marca dela, além de ser uma coisa abominável nos dias de hoje. Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar, mas existem outros milhares de exemplos que eu poderia dar para você. ESG, ele é custoso? Ele pode ser custoso, mas eu acho que mais custoso de tudo é você deixar ele de lado, achar que, enfim, tá tranquilo, né, do jeito que você está fazendo as coisas, sem, enfim, olhar os seus públicos específicos, o que você está mais exposto, o que você não está, e na hora que a bomba explode no seu colo, você não sabe o que fazer. O ESG é custoso, certo? Muitas empresas estão aderindo a isso. E aí, como é que ficam aquelas empresas menores, dado que é custoso, pelo menos num primeiro momento, para conseguir competir com essas empresas que adotam as práticas ESG? A gente fala que é custoso, né? Mas acho que só para falar um pouco, ele custa, né? E você tem que mudar a cultura da empresa, você tem que mudar algumas áreas, você tem que, enfim, mudar a estratégia às vezes. E isso é difícil, isso é oneroso, isso passa por várias cabeças, isso não só em termos de dinheiro monetários, mas enfim, em termos de tempo também. Para empresas menores que estão começando a se capitalizar, estão começando a crescer, apesar de o senso comum, né, mostrar que é mais difícil, na verdade é mais fácil, né? Porque você tá andando numa lancha, por exemplo, você mudar ela de direção é muito mais fácil do que você pegar um cruzeiro e mudar de direção, né? Você vê um iceberg ali na sua frente, você pode desviar com uma lancha. Com um cruzeiro, a chance de você bater nele é muito maior, porque, enfim, você tem que movimentar muito mais carga, muito mais pessoa, o peso é maior, enfim. Então, acho que para essas empresas pequenas que estão começando a se capitalizar, que estão começando a entrar na bolsa hoje, pequenas e médias empresas também, né, startups, etc., eu acho que é muito mais fácil para elas entenderem no processo inicial delas, no processo de crescimento, onde ela está descobrindo novos mercados, está descobrindo investidores, está descobrindo públicos, etc., do que quando você já tem o seu negócio ele estabelecido, você já tem o seu market share estabelecido, você já é uma blue chip, e você tem que mudar ali, dar um cavalo de pau na sua estratégia,
enfim, porque tinha alguns pontos ali que você não tinha mapeado antes. Então, a gente fala que é custoso por conta disso, né? Porque você está num estado e aí para você tirar ele, você se mover, né, sair dessa inércia, ele é mais difícil, mas quando o seu peso, né, vamos dizer assim, é mais leve, é mais fácil você sair da inércia. Então, acho que é um mito isso também. Acho que as pequenas e médias empresas aí, small caps, etc., elas têm uma grande vantagem, né, quando a gente fala de ESG por conta desses quesitos. Deixa eu tirar a dúvida contigo. Um dos motivos de uma provável ou não provável, ninguém sabe, guerra Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos e Europa é o gás. Como o gás vai sair da Rússia para chegar na Europa. Ah, pode vir pela África, pode vir por cima, mas você não constrói o gasoduto em uma semana. Então, um dos motivos, sem dúvida, é o gás. Ah, estão dizendo que é para entrar na OTAN. Isso é mais um grande bate-papo, eu acho que o gás está mais envolvido. O que aconteceu na Europa nos últimos anos? Nós tivemos uma forte, assim, não é campanha, não posso usar campanha, uma forte mudança de pensamento em diminuir várias energias de forma nuclear. Com isso, eu acabei criando uma dependência muito grande do gás russo. Então, se a Rússia resolver fechar a torneira, a Europa morre congelada. Então, a minha grande dúvida é o quanto o ambientalismo ou algo parecido pode atrapalhar um país ou atrapalhar uma empresa, sabendo que ela... Imagina uma empresa, eu vou fazer modelo tal, mas eu tenho do outro lado um monopólio. Ou aquele cara me serve ou não chega. Então, algo parecido. Será que o ESG na Europa não pode estar exagerado em alguns modos que atrapalha até mesmo o dia a dia da população? Nem é só questão ambientalista, é dia a dia. Eu posso morrer de frio se não chegar o gás russo. Então, como isso a gente pode pesar, assim, se não foi exagerado, se não foi, como se adaptar e etc. Tá. Bom, vamos lá. Acho que é importante falar aqui que das fontes fósseis, né, quando a gente fala do gás, etc., das fósseis, né, dos poluentes, né, o gás ele é tido aqui na comunidade, né, enfim, como um combustível de transição. É um combustível que a gente tem acesso hoje, né, enfim, tem toda essa questão de logística dele, né, que é difícil, você precisa construir gasodutos para esse combustível passar, mas você ainda tem um fator de poluição do gás natural bem menor do que coque, do que petróleo, etc. Isso é positivo. E você também tem toda a questão de pegada de terra, né? Termoelétricas movidas a gás, elas consomem muito menos terra, né? Enfim, tem muito menos impacto em biodiversidade, etc., do que, por exemplo, construir uma hidrelétrica. Eu tenho que inundar uma área ali gigantesca, eu posso prejudicar a fauna, flora e etc. Então, eu acho que isso é uma questão que está na pauta da União Europeia, tá? Toda essa questão aí a União Europeia hoje, para vocês terem ciência, ela tem um documento que se chama Taxonomia Europeia de Investimentos Verdes, Finanças Sustentáveis. Recentemente, acho que faz 2 semanas, só para explicar, né, o que é a taxonomia. Essa taxonomia ela mostra quais são os setores que vão contribuir, né, para a economia verde, quais são os setores verdes, né, vamos dizer assim, entre aspas. E deu uma polêmica 1 semana atrás, 2 semanas atrás, que a União Europeia acabou colocando dentre esses setores o gás e a energia nuclear. Energia nuclear, eu acho que tem toda a polêmica por conta da destinação dos resíduos e também questão de segurança, mas é uma energia limpa. E hoje a gente tem um share relevante ali de energia, né, na União Europeia como um todo, que vem desse tipo de fonte. O gás, ele gerou mais polêmica, né, porque ele é fóssil, ele não é renovável, ele dos sujos, ele é o menos sujo, vamos dizer assim, não é que ele é limpo. Mas a União Europeia, ela vê esse combustível muito como uma linha de transição. Então, não é que você usar o gás hoje para você aquecer as casas, aquecer a população europeia, seja uma medida ali contra o meio ambiente, etc. A União Europeia ela está tentando migrar essa matriz energética para uma mais verde, vamos dizer assim, com offshore, né, com próprias usinas nucleares, né, que, enfim,
tem toda a questão dos resíduos, mas é limpa, né? Não causa mudanças aí no clima. Então a União Europeia entende, só que isso não é um estralo que você consegue fazer do dia para a noite. Você não consegue cortar todo o suprimento de petróleo no mundo do dia para a noite. A gente, ia acontecer um holocausto aqui no mundo todo. A gente não consegue fazer isso. As pessoas iam, enfim, não ia ter energia para fazer todas as atividades que a gente tem feito. A União Europeia entende que isso é um movimento de transição, que você precisa usar os combustíveis fósseis hoje, mas você precisa ter iniciativas que vão mitigar o que esses combustíveis fósseis vão emitir no futuro. Então, existem diversas empresas aí na União Europeia, até no setor de oil and gas, que já tem essa estratégia de transição. Vou usar o que eu ganho hoje com petróleo, com gás, para poder financiar parques solares, parques eólicos, hidrelétricos, enfim. Então, esse movimento de transição ele vai ocorrer, só que ele não vai ocorrer hoje em D0. Ele demora 5 anos, demora 10 anos. É oneroso em termos de tempo você levantar uma usina eólica, seja onshore, seja offshore. É oneroso em termos de tempo construir uma usina, uma fazenda solar, etc. Então, eu acho que a União Europeia ela entende hoje isso. Ela entende que o gás ele é muito importante. Enfim, eu acho que esse foi um dos motivos dela colocar isso dentro dessa taxonomia, o que diversas pessoas gerou uma controvérsia na comunidade, diversas pessoas não concordam, etc. Mas eu acho que eles entendem que esse movimento ele é transicional, ele não é repentino, ele não é do dia para a noite. A gente tem que pensar hoje como que a gente quer estar daqui a 10 anos. Ô Lincoln, tem uma pauta ambiental que eu acho que ela gera bem menos divergência, até na comunidade científica, e que ela não chega muito na sociedade, muito preocupante, que é a questão da água, né? A água, oceanos e rios, a poluição da água. Por que você acha que a questão climática, que tem muito mais divergência, se o homem tem participação ou não, né? Foi até a pergunta que eu te fiz. E essa questão da água, que é algo até mais tangível, eu diria, ela não ganhou, pelo menos é o que chega, tá? Ela não ganhou tanta preocupação, sendo que é algo muito sério, né? Concordo contigo. Acho que essa questão da água é igualmente relevante. O meu palpite, né, por que essa questão da água não chegou ainda no mainstream? Porque é uma questão, enfim, de prioridades de quem já está no assunto faz muito tempo, que é, no caso, a própria União Europeia, a Europa como um todo. A Europa é muito vanguardista nessa agenda do ESG. A cultura deles, né, como povo, né, enfim, etc., eles têm um senso de comunidade ali grande, etc. Então, eles vão combater ali os problemas que eles estão vendo no dia a dia deles. E o dia a dia deles mostra que, enfim, o clima ali, questão de energia, etc., dependência de combustíveis fósseis, é um clima para eles. Então, esse discurso, quando ele começou, ele veio muito da União Europeia, ele foi para os Estados Unidos, ele veio aqui para o Brasil, e a gente simplesmente abraçou esse discurso como se clima, e hoje vários investidores falam isso, como se clima fosse a única coisa que a gente devesse se preocupar. Aqui no Brasil, a gente tem outras questões que também são igualmente prioritárias, né? A questão da água que você citou, ela é prioritária. A gente tem questões aqui estruturais de sociedade, né? De racismo, de diversidade, de gênero, de raça, enfim, muito fortes aqui no Brasil, que também precisam ser trabalhadas. E lá na Europa isso não é tão discutido porque já é mais mainstream, as pessoas já vivem daquele jeito. E a gente acaba, às vezes, deixando um pouco essa discussão de lado, porque historicamente a gente acabou herdando um pouco desses problemas, vamos dizer assim, que foram trazidos lá de quem já começou nessa agenda um pouco mais de tempo. Então, meu palpite puro é por conta disso, tá? Porque quem começou nesse tema, começou levantando essa bandeira e a gente acabou abraçando ela sem pensar nos nossos problemas, né, como um todo. Boa. O Lincoln, como é que você avalia aí as tendências aí para os próximos anos no ESG? Quem não se adaptar a esse tipo de negócio e as cadeias produtivas para seguir essas boas práticas, ela pode ficar isolado? Olha, Daniel, eu acredito que sim. Eu acho que não só pelo tipo de negócio, tá? Então, quando a gente olha ESG, a gente tem duas vertentes, né? A gente tem a vertente do produto, do negócio. Então, eu gosto de exemplificar de uma forma bem simples. Se o seu modelo de negócio ele faz parte do problema ou faz parte da solução,
Então isso é uma questão, né, do como que seu negócio ele está promovendo o desenvolvimento sustentável ou não. Mas a gente tem uma questão que acaba tangibilizando todas as empresas, que é a questão dos processos, que é o outro eixo. Então, é gestão de riscos em cadeia de fornecedores? É gestão de riscos em cadeia de fornecedores. É clima organizacional? É clima organizacional. É diversidade no meio de trabalho? É diversidade no meio de trabalho. É eficiência energética, eficiência hídrica para você conseguir produzir os seus produtos, etc., a partir daquele insumo? É tudo isso. É logística reversa, é você conseguir pegar resíduos, tanto do seu processo, quanto os que vêm dos produtos que você vende para a comunidade, reinserir eles dentro do processo? É também. Então, acho que cada vez mais as empresas que estão se engajando nessa agenda, elas começam a entender isso nessas duas vertentes. O modelo de negócio ele é mais difícil de você, vamos dizer assim, dar um cavalo de pau, né? Você, enfim, você tem que mudar toda uma estratégia, foi o que eu falei aqui antes. Mas a agenda de processos, né, o que você faz, etc., hoje a gente tem tecnologia que faça com que você tenha uma eficiência maior na sua fábrica em termos de energia e água. Você tem tecnologias que conseguem trazer para dentro da sua cadeia produtiva resíduos, etc. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de sucata, né, é muito natural a gente falar que empresas que trabalham com alumínio, boa parte desse alumínio é de sucata, né, que eles acabaram reciclando. Isso cada vez mais vai ser comum. As empresas têm que deixar de entender isso como um paradigma, né, como uma coisa que é ou sim ou não, e entender que aquilo é uma jornada, que aquilo é um processo, que não é do dia para a noite, igual eu falei aqui, dei o exemplo, né, da União Europeia, não é do dia para a noite que você vai conseguir virar a chavinha ali dos seus processos, etc. É uma jornada, etc., mas é uma jornada que no final do dia ali a longo prazo vai te tornar mais eficiente, vai te abrir um leque de oportunidades, né, vai te dar um acesso a capital ali melhor. Então, enfim, tem diversas nuances ali que dá para a gente trabalhar nessas duas agendas de produtos e processos, que eu acho que cada vez vai ser mais natural para as empresas, né? Elas vão ver que quem começou a fazer isso hoje vai estar colhendo os frutos amanhã, e quem não fez hoje vai chegar no amanhã e vai ver a pessoa ali colhendo os frutos e a árvore dela um. Então, eu acho que isso no final do dia é o que move o mercado, o que move as empresas, né? Competição ali, etc. Então, eu acho que vai acontecer muito isso aí nos próximos anos. Lincoln, nessa questão de diversidade, falando agora como investidor, tá? Quando eu olho uma empresa, por exemplo, colocando cota 50% para um determinado gênero, 50% e tal, um critério de igualdade, por que não 60-40, por que não 70%, por que 50-50, né? E não priorizando aí a produtividade, porque eu entendo o seguinte, se eu tenho 100 mulheres mais produtivas do que um homem, eu vou colocar 100 mulheres nessa empresa. Se eu tenho 100 homens, eu vou colocar 100 homens. O critério tem que ser a produtividade, para mim, como investidor, né? Não é um pouco perigoso esse critério, assim, de simplesmente baseado numa raça, numa cor, enfim, essa separação, meu caro? Olha, eu acho que as empresas, né, elas têm o papel delas serem rentáveis, elas têm o papel de terem lucro, mas elas também têm um papel social muito forte. Quando você vê dados, por exemplo, de população Brasil, você vê que aí 52, 53% da população do Brasil é parda, é preta, autodeclarada. E você vê que lideranças, né, das empresas, né, das grandes empresas do Brasil, você não vê essa representatividade, você acaba descobrindo que tem uma balança ali, está bem desequilibrada. Eu acho que o critério de produtividade, ele é bem enganoso, porque é muito difícil você comparar uma pessoa que, enfim, teve a faculdade dos sonhos, conseguiu um estágio muito legal, né? Enfim, sempre teve uma educação ali de primeira qualidade, etc., para uma pessoa que, teve que batalhar a vida toda, aos 5 anos teve que sair da escola para poder sustentar a família, etc. Muitas vezes essa pessoa, né, se a gente fosse colocar só o critério de produtividade, ela não teria nem chance de tentar mostrar um pouco do valor que ela tem, simplesmente por falta de oportunidade. E geralmente, né, isso acontece em várias empresas. Quando você começa a dar oportunidade para esse público, que sempre foi minorizado, né, e não deveria ser mais representativo por conta, né, da esfera atual, né, da população brasileira. Eu digo negros, eu digo mulheres, eu digo população LGBTQIA+,
quando você começa a dar oportunidades para esse público, você começa a ver que esse público, é a única chance que eles vão ter de, mostrar o valor deles. Geralmente, essas pessoas, elas agarram essas oportunidades com unhas e dentes. É muito difícil, eu aqui como homem, como branco, hétero, etc., falar sobre isso porque não é o meu lugar de fala. Mas eu vejo histórias de pessoas que estão nesse local de fala e, é inspirador. As pessoas, quando elas têm uma oportunidade, elas agarram aquilo e, elas são produtivas. Se você colocar como um critério inicial a produtividade, você vai estar privilegiando uma pessoa que estava numa trajetória onde não tinha obstáculo, onde não tinha barreiras, onde, tinha Gatorade ali no meio da maratona para você beber, de uma pessoa que até conseguiu chegar na linha de chegada, mas ela teve que atravessar um lago com um jacaré, ela teve que, caiu no meio de um buraco, quebrou a perna no meio do caminho. Então, geralmente, esse público, né, de minorizados, ele é bem resiliente. E quando você fala em resiliência, é uma coisa que as empresas elas deveriam se atentar. Então, acho que esse critério inicial de produtividade, ele é um pouco, não sei a palavra certa, mas ele deturpa um pouco a visão, né? Se você tiver só essa visão de produtividade, a gente nunca vai conseguir colocar pessoas ali que passaram por algum tipo de dificuldade na vida, por tipos de discriminação, seja racial, seja sexual, etc., em cargos onde elas deveriam estar, simplesmente por ser quem elas são, simplesmente por terem nascido mulheres, simplesmente por terem nascido pretos. Infelizmente, a nossa sociedade hoje trata essas pessoas desse jeito. É difícil falar, igual eu tô falando, é difícil falar isso não sendo desse público, mas é inspirador quando você vê histórias desse público, pessoas ali que estão conseguindo vencer, batalhar e estão conseguindo crescer nas empresas que elas estão atuando. Tá. O Lincoln, é que a minha dúvida é o seguinte: a produtividade tirou milhares de pessoas da pobreza ao longo dos séculos, né? Então, uma vez que eu destruo esse critério, eu posso, se eu for nivelar por baixo, eu posso levar pessoas para a pobreza. Por isso, a minha dúvida. Eu acho que realmente tem pessoas que precisam de oportunidade, mas o nivelamento deveria ser na base, né? Enfim. Então, geralmente essas oportunidades, quando a gente fala de cotas, etc., ela é dada ali num estágio um pouco mais base, trainee, etc., porque as cotas existem para isso, para abrir oportunidade para essas pessoas mostrarem produtividade, né? Então, sendo bem sincero, eu acho que esse realmente é o caminho, né? Agora, se você escolher simplesmente no começo só esse critério, você vai acabar tirando um monte de gente que naquele momento ela poderia não ser tão produtiva, mas o crescimento dela potencialmente poderia ser bem maior do que essa outra pessoa. Boa. Eu tenho ainda uma última pergunta para a gente encerrar aqui, ô Lincoln. Analisando aí esse momento das iniciativas ESG aqui no Brasil, como que esses investimentos eles são aceitos no país? De que forma que a pandemia ela interferiu no avanço dessas pautas? Certo. Eu acho que a pandemia acabou, enfim, puxando de uma forma muito forte essa agenda. Acho que por diversas questões aí, cada vez mais um senso de solidariedade, etc., que faz as pessoas, enfim, olharem para essa agenda. Eu acho que foi esse principal motivo que acabou, enfim, trazendo essa agenda na pauta. Diversas casas, né, de investimento, mundo afora, etc., começaram a entender que outras pandemias podem acontecer por conta, enfim, da atividade do ser humano, enfim, das atividades produtivas do ser humano, e isso acabou, acho que, dando um estalo aí na cabeça aí das pessoas, de que sim, é uma agenda que deve ser olhada. Muitas pessoas acabaram, enfim, sofrendo, né, durante a pandemia, então você tem toda a questão de responsabilidade social, etc. Tem diversas empresas aí que, enfim, tiveram um compromisso de não demitir os seus funcionários num momento crítico, né? Então, acho que isso é um case de solidariedade, é um case bem interessante, e no final do dia, foi oneroso para a companhia ter que manter gente sem trabalhar. Mas, putz, o clima organizacional dessa empresa hoje deve estar, de 0 a 100, deve estar muito perto ali do 100. As pessoas vão trabalhar com sangue nos olhos, né, com
uma vontade, né, muito maior, porque a empresa deu essa chance para elas, né, de conseguir manter as contas em dia, etc. Tem outras empresas que não conseguiram fazer isso, né, de uma forma muito legal, enfim, são casos e casos ali, não estou querendo julgar também as empresas aí que, enfim, não entraram nessa agenda. Eu acho que o desafio, né, que a gente tem aqui para os próximos anos é continuar trabalhando nisso, né? A Maria Eugênia, nossa CEO, ela teve uma frase aí que saiu numa reportagem, que é que em 2020 e 2021 o ESG ele decolou, todo mundo começou a falar, etc. Agora ele precisa aterrissar. Beleza, vamos separar o joio do trigo, vamos estruturar políticas, estruturar estratégias, metas, para a gente conseguir chegar nesse desenvolvimento sustentável. Então, acho que a pandemia deu um estralo nas pessoas e, enfim, a gente está vendo aí cada vez mais evolução, tanto no Brasil quanto no mundo afora. Certo. Lincoln, gostaria de agradecer aqui a sua participação no BMC Market. Bastante pergunta aí respondendo hoje, foi bastante bacana. Mas olha, muito obrigado aí pelas respostas, pela participação. Um grande abraço para você e a gente se vê de novo com certeza. E manda um abraço para Maria Eugênia. Pô, eu acho que eu já devo ter dado aula mais de 10 cursos com ela. A gente já deu aula junto. Eu dou aula na B3 há 1000 séculos e ela também. E pro Bruno, que a gente deu um curso junto também uma vez. Encontrei até com o Bruno uma vez. Vocês num prédio ali perto da Predoso Alvarenga. Eu não sei se vocês estão ali ainda. Um prédio gigantesco. Não, a gente saiu. 2 anos que eu encontrei com o Bruno ali. Foi antes da pandemia. Em Pinheiros agora. Pô, Maria Eugênia, eu já dei muita aula com ela aí. Até cansei de quantas vezes eu já dei aula com Maria Eugênia. Manda um abraço pros dois aí. Não, eles dois são professores fantásticos. Obrigado, Alexandre, obrigado, Daniel, obrigado, Alan, acho que foi super proveitoso aí e a gente se fala aí em próximas rodadas. Obrigado. Um abraço. É isso.